E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, a dona da Rockstar Games está processando a Remedy Entertainment, estúdio que estaria produzindo em parceria com eles uma versão remake do Max Payne. Agora, será que essa versão remake tá correndo riscos? E o pior é que o motivo vocês nem imaginam. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, a dona da Rockstar Games, a Take-Two Interactive, se envolveu em uma disputa legal contra a Remedy Entertainment, estúdio responsável por desenvolver jogos clássicos como Quantum Break, Alan Wake e até mesmo a franquia Max Payne. E o mais curioso é que eles justamente estavam desenvolvendo em parceria uma versão remake do jogo Max Payne 1 e 2 e que seria lançado em breve. Agora, por que será que a dona da Rockstar Games está processando justamente um estúdio que está fazendo um trabalho em parceria junto com eles? E será que esse processo vai colocar em risco as versões remake do Max Payne 1 e 2? E se você está curioso para saber qual que é o motivo desse processo, que é bem ridículo, já adianto para vocês, fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar contando todos os detalhes. Mas antes, não vacila, chega deixando o like, é um pesado para fortalecer, e inscreva-se aqui no nosso canal que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações para não perder os nossos novos vídeos. E bom rapaziada, em abril de 2023, a Remedy Entertainment anunciou em parceria com a Rockstar Games uma versão remake do Max Payne 1 e 2 que estava sendo desenvolvida pelo estúdio, e que deve chegar o quanto antes para versões de PlayStation 5, Xbox Series e também para o PC. E para quem é conectado no universo dos games, tá ligado que a Remedy Entertainment é um estúdio muito respeitado no mundo dos jogos, né, por terem desenvolvido os grandes ícones dos games, como por exemplo o jogo Quantum Break, Alan Wake e até mesmo o próprio Max Payne, que embora muita gente não esteja ligado, né, a galera mais jovem fica com esse lance da mente de que o Max Payne é um jogo da Rockstar Games, e de fato é, mas pra quem não sabe, o Max Payne 1 e 2 na verdade não pertenciam à Rockstar, e sim à Remedy Entertainment, tendo os seus jogos originais lançados nos anos de 2000 e 2001 e sendo um completo sucesso. E o resultado foi tão positivo que a série foi comprada pela Rockstar Games pela bagatela de 34 milhões de dólares, ou seja, foi uma negociação realmente muito alta pra época, tendo seu primeiro Max Payne desenvolvido completamente pela Rockstar Games só em 2012, né, que foi o Max Payne 3, que ficou também muito conhecido. E em abril de 2023, eles anunciaram essa parceria entre a Rockstar Games e a Remedy na produção da versão remake do Max Payne 1 e 2, no qual a Rockstar Games estaria cedendo os direitos da franquia para que a Remedy fizesse o desenvolvimento, né, das versões remake, o que é algo muito incrível, né, porque ao que dá pra ver, a Rockstar Games está muito ocupada no momento para produzir novos remakes, né, tendo em vista o que aconteceu lá com GTA Trilogy, que não foi um remake, mas foi um remaster bem nas coxas. Então, basicamente, o que a Rockstar Games está fazendo é, em vez de terceirizar esse trabalho com qualquer outro estúdio, eles estão devolvendo a IP pro estúdio original, onde o game surgiu, né, teve o seu nascimento, para trabalharem nesse remake, com certeza com uma forma muito mais respeitosa e que pode obter um resultado de qualidade impressionante. Inclusive, a Remedy já confirmou que essa versão remake do Max Payne 1 e 2 vai estar sendo desenvolvida no motor gráfico Northernlight, produzido pelo próprio estúdio, que é o mesmo motor gráfico utilizado no Quantum Break, o Control, que foi produzido recentemente também, assim como também no Alan Wake. E o mais interessante é que a Rockstar Games, além de ter cedido os direitos para a Remedy desenvolver essas versões remakes, né, o estúdio original do jogo, eles também impulsionaram o investimento de jogos AAA. Então, basicamente, rapaziada, o remake que eles estão produzindo é como se fossem jogos novos criados pela Remedy com um investimento nível AAA, né, de um jogo blockbuster. Então, realmente, a Rockstar Games não tá poupando esforços para ter uma versão remake de alto nível de qualidade, né? Ainda mais depois do fracasso que foi o GTA Trilogy, nada mais justo do que eles lançarem um remake digno para a franquia Max Payne, que agora tá completando cerca de 24 anos. E bom, embora esses remakes ainda não tenham data de lançamento, a Remedy emitiu um boletim dizendo o seguinte: os remakes do Max Payne 1 e 2 continuam na fase conceitual. O projeto tem avançado bem. Estamos ansiosos para trazer esse amado personagem à vida novamente para uma nova geração de consoles e para uma nova geração de fãs. Agora temos 5 jogos AAA em desenvolvimento, que tem sido nossa meta ambiciosa. A mudança para esse modelo multiprojeto está indo bem, mas também sentimos algumas dores no crescimento com a implementação do nosso novo modelo, como foi parcialmente evidenciado no verão de 2022, com tempo adicional necessário para o projeto Vanguard. Só que aí que vem o pulo do gato, né? Tudo parecia bem tranquilo, Rockstar Games investindo alto no remake do Max Payne 1 e 2, apoiando a Remedy, dando o projeto original do estúdio para eles trabalharem, tudo muito incrível, fã tá feliz, Remedy tá feliz e a Rockstar também. Até que simplesmente agora, no dia 16 de janeiro de 2024, cai no conhecimento da comunidade que a Take-Two Interactive, dona da
Rockstar tá processando a Remedy Entertainment, que é uma empresa que tá trabalhando em parceria com eles e que eles injetaram milhões de dólares pro desenvolvimento desses projetos, o que não faz o menor sentido. Agora, o motivo desse processo, rapaziada, é o mais absurdo possível. Segundo uma matéria publicada pelo portal Eurogamer no dia 16 de janeiro, a Take-Two Interactive entrou em uma disputa de marca registrada com a Remedy Entertainment a respeito da sua nova logotipo, que lembra muito a logo da Rockstar Games, entre aspas, né? Conforme a matéria, a Take-Two informou que existe um risco de confusão por parte do público entre a nova logo da Remedy Entertainment e da Rockstar Games. E bom, vou deixar na tela pra vocês aí, do lado esquerdo, a logo da Remedy e do lado direito, a logo da Rockstar Games. Vocês acham realmente que essas logos são parecidas, que pode causar algum equívoco por parte do público? Sinceramente, eu sei que é algo muito importante a identificação visual de um estúdio, né? Principalmente nesse lance de logomarca, né? Você conseguir passar a mensagem do seu produto, a identidade da sua marca através de uma logo. Isso é algo que muitas empresas conseguiram fazer com sucesso. Eu acredito que a Rockstar Games é uma delas, né? Só de ver esse R aí com fundo alaranjado, com a estrela na ponta, todo mundo já sabe do que se trata. É a logo da Rockstar Games. De cara, você já lembra aí de jogos como GTA, Bully, Midnight Club, entre vários outros. E é uma logo que inclusive já entrou no conceito da cultura pop, que é representada em diversas outras marcas, referências, tem diversas campanhas de publicidade que utilizam as características da Rockstar e da franquia GTA como apelo de identificação com o público, então realmente é uma marca muito respeitada e muito copiada. Agora, claramente, a logo da Remedy não tem nada a ver com a Rockstar Games, além da letra R, né? A única coisa que tem de comum dessas duas marcas é de fato a letra R, o que torna toda essa situação, no mínimo, ridícula, né, rapaziada? Porque basicamente os caras estão processando a Remedy, que é uma parceira deles, por causa da letra R. Isso daí caiu muito no conceito da comunidade, fazendo se tornar até mesmo um meme nas redes sociais, porque simplesmente a galera começou a comentar: bom, se a Rockstar tá processando a Remedy por causa de um R, eu que me chamo Eduardo não posso mais usar o R, então vou ter que ser Eduardo. Eu que me chamo Raíssa não posso mais usar o R, tenho que ser Aissa, porque senão a Take-Two e os seus advogados vão chegar na minha casa e vão me processar. E o mais curioso de toda essa história, né, como se já não fosse muito estranho o fato da Rockstar tá processando uma empresa que tá trabalhando com eles, que eles estão botando muito dinheiro por causa de uma logo que não tem nada a ver com a outra, sendo que existem várias outras empresas que têm logos idênticas à da Rockstar Games, que são muito mais parecidas e nunca deu nada. Um exemplo que a galera comentou bastante nas redes sociais foi da marca de energético americana chamada Rockstar, que é uma marca muito conhecida, patrocina diversos esportes mundialmente conhecidos no mundo, que é muito compartilhado e nunca deu nada, né? Essa marca seria justamente a Rockstar, que por incrível que pareça não tem nada a ver com a Rockstar Games, né? É só o mesmo nome e a logo também é muito parecida, só que divergindo da logo da Rockstar, que tem a estrela na ponta do R, na marca do energético ela fica na silhueta da letra A. Acho que deve ser por isso que eles nunca conseguiram processar ou que nunca deu nenhum problema. Mas vamos comparar entre a logo da Remedy e da Rockstar Energy Drink, qual que se assemelha mais com a logo da Rockstar Games? Teve até um funcionário do estúdio Rocksteady que fez um comentário sobre essa situação, dizendo que ele teve que explicar muitas vezes para os seus amigos de que ele trabalhava na Rocksteady e não na Rockstar, que é um estúdio que tem um nome até parecido com o da Rockstar Games, mas que também a logo não tem nada a ver, né? Realmente Rocksteady, Rockstar é um nome bem parecido. Quem não é muito ligado na comunidade pode acabar confundindo. Agora, de Remedy pra Rockstar, o R de um pro outro, cara, eu não entendo o que tem a ver, né? Por que alguém poderia confundir um estúdio com outro, já que a logo não tem nada a ver uma com a outra além da letra R? E bom, o mais curioso é que esse processo tá caindo no conhecimento da comunidade só agora, mas ele foi movido pela Take-Two Interactive em maio de 2023, um mês após a Remedy revelar a sua nova logomarca no seu blog oficial, no qual eles postaram a seguinte descrição: a bala na letra R do logotipo antigo representava a era do Max Payne, mas a Remedy de agora é muito maior do que um único jogo. Temos todo um portfólio de jogos novos e antigos. Era hora de atualizar e redefinir nossa identidade visual para trazer mais consistência, mostrar nossa evolução ao longo dos anos e expressar melhor nossa visão da Remedy de hoje. Ou seja, basicamente um mês após a Remedy revelar sua nova logo, que agora é só a letra R, a Take-Two Interactive já foi lá e processou os caras, o que mostra qual que é o nível de tolerância da direção da Take-Two Interactive, porque deu pra ver aí que não importa quem seja, se é alguma empresa ou algum estúdio que é parceiros deles, se é alguma empresa que é concorrente, se é um modder, não importa, quem fizer qualquer coisa que vai contra os interesses do estúdio, eles vão pra cima com força total. E realmente, rapaziada, esse processo é algo que pode prejudicar muito a Remedy Entertainment, porque bom, a Take-Two Interactive é uma empresa bilionária, tem um alto time de advogados e com certeza eles vão conseguir fazer com que o estúdio mude a sua logo. E quando a gente
fala sobre isso, não é só mudar o design da logo, rapaziada. Isso implica num prejuízo milionário para a empresa, porque quando eles fazem uma nova logo, eles têm que produzir todo o material gráfico, de marketing, de desenvolvimento com essa nova marca, fora todo o custo de advogado que tem para você registrar uma marca. Então, realmente, eles já devem ter gastado milhões de dólares só com isso, para chegar agora eles terem que trocar de novo. E além disso, como eu já mencionei, a Rockstar Games estava desenvolvendo em parceria com eles o remake do Max Payne 1 e 2. E geralmente quando eles fazem grandes contratos como esses, existem cláusulas que, se caso o estúdio se envolva em alguma polêmica ou algum processo, o contrato é cancelado no mesmo instante. Então, se houver alguma cláusula desse tipo dentro dessa negociação, é capaz que esse remake seja cancelado, rapaziada. O que é o pior dos cenários possíveis. E eu acredito que hoje a Remedy Entertainment já tá numa situação muito mais estabilizada, muito mais sólida. Mas um processo, dependendo de quanto for, né, se for o caso dos milhões de dólares, pode acabar levando o estúdio à falência. Então, é algo muito sério que tá acontecendo. Não dá pra entender a motivação disso, né, porque, como eu já mencionei, a logo não tem nada a ver uma com a outra. Os caras estão pegando um estúdio que eles estão apoiando, que eles estão investindo e estão processando. Então, tá algo muito confuso, né? Quando se fala sobre direitos autorais e patentes, é um assunto muito sério, né, rapaziada? Que não tem a ver com amizade ou coisas do tipo, né? Se você tá utilizando a logo de alguém, se você tá copiando a marca de alguém e utilizando de uma maneira inadequada, isso é cabível a processo, mas não é o caso do que tá acontecendo, né? Em momento algum, eu acho que a Remedy tentou copiar a logo da Rockstar Games e eu também não acho que uma marca se confunde com a outra. Mas esse processo é sério, isso ainda vai dar muito o que falar, tá, rapaziada? Só que não para por aí não, tá? Se a Rockstar Games já tá processando o próprio estúdio que tá produzindo com eles um remake, imagina o que não vai acontecer com esse cara, um modder que tá produzindo a sua própria versão remixada do Max Payne original lá de 2001. E o nome do modder é Papa Slacks, e ele fez a sua própria versão remake ou remaster, né, do Max Payne 1, utilizando o motor gráfico Unreal, e simplesmente o resultado, rapaziada, tá impressionante. Ele remodelou por completo, né, e até programou uma das primeiras missões do Max Payne 1, que é na estação Roscoe Street, que inclusive, rapaziada, é uma missão que faz uma referência ao filme Matrix, mais especificamente naquela cena em que a Trinity e o Morpheu estão saindo da Matrix pra realidade através ali do telefone da cabine, e é uma cena muito icônica, e os caras conseguiram fazer uma recriação dela quase que perfeito no filme do Max Payne, né? Esse lance ali das estações em Nova York, tem também essa estética meio esverdeada que tem no jogo, que remete bastante à coloração do Matrix, e essas roupas de couro do personagem que lembram bastante o filme. E os caras conseguiram recriar, rapaziada, essa missão com mais alto nível de detalhes, né? Além do jogo em si ter sido todo refeito no Unreal Engine, respeitando os modelos originais, com todos os cenários, NPCs, a programação das missões, toda a jogabilidade e muito mais, ele ainda elevou o nível da produção, incluindo Ray Tracing, texturas em alta qualidade, sistema de iluminação customizado, remasterização de todos os modelos do jogo, assets e muito mais. E detalhe, todo esse resultado ainda tá só no início do desenvolvimento, rapaziada. Então o cara tá só começando agora a fazer essa versão remake e já tá conseguindo um resultado nível Rockstar Games, ou nível Remedy, né? Não dá pra saber ainda em comparação com o remake oficial como é que tá essa versão feita pelo fã, se tá melhor ou não, até porque, como o pessoal da Remedy já comentou, a versão remake ainda tá em estágios iniciais de desenvolvimento e agora pode até nunca mais sair, né, rapaziada? Só sei que o Papa Slack conseguiu um resultado muito impressionante, né? Você vê as imagens aí, se tivesse vazado falando que era a versão oficial da Remedy, com certeza dava pra acreditar, porque realmente ficou muito impressionante, né? Nem parece que é um jogo de mais de 20 anos, parece que realmente é um jogo que tá sendo desenvolvido agora pra nova geração, e o cara conseguiu um resultado muito impressionante. Só que a parte ruim disso tudo, né, rapaziada, é que se a Rockstar e a Take-Two tá processando até quem eles estão trabalhando de forma oficial, imagina o que eles não podem fazer com esse mod que tá sendo criado por um fã. É algo realmente muito lamentável, né? Mas agora eu quero saber a sua opinião a respeito disso tudo. Por que será que a Rockstar Games e a Take-Two tá processando a Remedy, estúdio que eles estão trabalhando junto? Será que essa versão remake do Max Payne foi comprometida? E o que vocês acharam aí dessa versão remake feita pelos fãs? Será que ficou boa mesmo? Melhor que a da Rockstar? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, ativando o sininho com todas as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Inclusive, galera, estamos quase chegando a mais de 70 mil pessoas que ativaram o sininho com todas as notificações e não vão perder nossos novos vídeos. Então clica aí embaixo e faça isso você também. Lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da
Café Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada e apoiando o nosso trabalho. E galera, corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre tô postando tudo em primeira mão pra vocês e vocês também podem mandar sugestão de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem vídeo pra vocês que continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeos do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!